Às vezes a vida pode mudar completamente em questão de segundos. Um momento de descuido, um erro inesperado ou até mesmo um simples azar podem resultar em acidentes que transformam tudo para sempre. Algumas dessas histórias são tão impressionantes que nos fazem repensar várias coisas em nossa vida. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Antoine de Saint-Exupéry foi um escritor, aviador e ilustrador francês, mundialmente conhecido por sua obra O Pequeno Príncipe, publicada em 1943. Nascido em 29 de junho de 1900 em Lyon, ele teve uma vida marcada pela paixão pela aviação e pela literatura, unindo essas duas vertentes em obras como Voo Noturno e Terra dos Homens. Saint-Exupéry era um aventureiro nato e, além de seu talento como escritor, foi um piloto destemido, atuando tanto no correio aéreo quanto em missões militares. Seu desaparecimento durante a Segunda Guerra Mundial gerou um dos maiores mistérios da história da aviação e por décadas sua morte não foi oficialmente confirmada, o que gerou teorias e especulações. Em 31 de julho de 1944, Saint-Exupéry decolou de uma base aérea na Córcega para realizar uma missão de reconhecimento sobre a França ocupada pelos nazistas. Ele pilotava um Lockheed P-38 Lightning, um caça-veloz utilizado na guerra. Essa missão era uma das últimas antes da libertação da França. O seu objetivo era fotografar posições inimigas na região de Annecy. No entanto, o escritor nunca retornou. Seu avião desapareceu sem deixar vestígios e por décadas seu destino permaneceu um mistério. Muitas teorias foram levantadas sobre o que poderia ter acontecido com ele. Alguns acreditam que foi abatido por caças alemães, enquanto outros sugeriam que poderia ter sofrido um problema técnico ou que ele mesmo teria tirado a sua vida, devido à sua crescente melancolia nos últimos anos de vida. No entanto, nenhuma evidência concreta havia sido encontrada para sustentar qualquer hipótese. A primeira pista concreta sobre seu desaparecimento surgiu apenas em 1998, quando um pescador encontrou uma pulseira de prata próxima à costa de Marsella. A joia continha o nome de Saint-Exupéry e o endereço de sua esposa, Consuelo, em Nova York. Esse achado renovou as investigações, levando a buscas mais aprofundadas na região. Em 2000, os destroços de um avião foram encontrados no fundo do mar, confirmando que era o mesmo pilotado pelo escritor. Mais tarde, em 2008, um ex-piloto alemão chamado Horst Hippert revelou que poderia ter sido responsável por abater Saint-Exupéry. Hippert, que havia combatido na Luftwaffe, afirmou que durante uma missão viu e derrubou um avião semelhante ao de Saint-Exupéry, sem saber que era ele o piloto. Embora sua confissão seja plausível, nunca foi possível confirmar com absoluta certeza se ele realmente foi o responsável pela queda do escritor. O impacto da confirmação da morte de Saint-Exupéry foi ainda mais profundo devido ao simbolismo de O Pequeno Príncipe. No final do livro, o protagonista permite que uma cobra o morda, afirmando que seu corpo ficará para trás, mas sua essência continuará viva. Esse desfecho melancólico e enigmático fez com que muitos leitores vissem um paralelo entre o destino do autor e o de seu personagem. Para alguns, a morte do Pequeno Príncipe na história parece uma premonição do próprio fim de Saint-Exupéry. Além disso, há boatos de que a família do escritor ocultou a confirmação de sua morte por décadas, temendo que o impacto desse desfecho reforçasse a ideia de que a cobra realmente havia matado o Pequeno Príncipe. Essa teoria ganhou força porque o mistério em torno de seu desaparecimento ajudou a criar um mito em torno de sua figura, preservando sua imagem de aventureiro que partiu para nunca mais voltar. O desaparecimento de Antoine de Saint-Exupéry continua cercado de mistério e fascínio. Seu fim trágico reforça a aura mítica que o cerca, tornando uma figura quase lendária. Assim como o Pequeno Príncipe desaparece no deserto, deixando uma sensação de melancolia e encantamento, Saint-Exupéry partiu para sempre nos céus, sem nunca ser esquecido. Já imaginou estar correndo na esteira, focado no treino e do nada um carro atravessa a parede da academia e vem direto na sua direção? Foi exatamente isso que aconteceu com Samuel em uma academia na Califórnia. As câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atravessa os vidros da frente e atinge em cheio a esteira onde ele estava.
O impacto foi tão forte que Samuel foi jogado para trás, mas por sorte ele conseguiu reagir rápido e desviou no último segundo para não ser esmagado pelo equipamento. Depois do susto, Samuel disse que a experiência o fez enxergar a vida de outra forma e valorizar cada momento. A motorista do carro, segundo testemunhas, cooperou com a polícia, mas ainda não se sabe se ela enfrentará alguma acusação. Enquanto isso, Samuel pode agradecer pela sorte e talvez pensar 2 vezes antes de escolher uma esteira tão perto da janela. Na madrugada de 26 de abril de 1986, uma explosão gigantesca sacudiu a usina nuclear de Chernobyl, na então União Soviética, atual Ucrânia. O reator número 4 simplesmente colapsou durante um teste de segurança que deu muito, mas muito errado. O resultado? Uma nuvem de radiação que se espalhou por vários países da Europa e uma área inteira condenada por décadas. Tudo começou quando os engenheiros da usina resolveram fazer um teste para ver se o reator conseguiria continuar funcionando mesmo com uma queda de energia. O problema foi que várias falhas humanas e técnicas fizeram o reator sair completamente do controle. Quando perceberam que algo estava errado, já era tarde demais. Houve uma explosão tão forte que arrancou a tampa de aço de 2.000 toneladas do reator e jogou o material radioativo no ar. Os bombeiros foram chamados rapidamente, mas ninguém avisou que se tratava de um vazamento nuclear. Sem proteção adequada, eles enfrentaram um incêndio sem saber que estavam sendo expostos a níveis absurdos de radiação. Muitos morreram dias depois por conta da exposição extrema. Enquanto isso, os moradores da cidade vizinha, Pripyat, continuavam vivendo normalmente. Crianças brincavam na rua, adultos iam trabalhar, sem ideia do perigo invisível no ar. Só no dia seguinte é que o governo começou a evacuar a população. Mas aí, o estrago já estava feito. A radiação já havia se espalhado e milhares de pessoas foram afetadas. Para tentar conter a contaminação, os soviéticos jogaram toneladas de areia, chumbo e outros materiais sobre o reator. Depois, construíram um imenso sarcófago de concreto para isolar os restos da usina, mas mesmo assim, o local continuou perigoso por décadas. Chernobyl se tornou um dos maiores desastres nucleares da história, com consequências que duram até hoje. A cidade de Pripyat virou uma cidade fantasma, com prédios abandonados e ruas tomadas pela vegetação. Apesar de tudo, a tragédia serviu como um alerta sobre os riscos da energia nuclear e a importância de segurança extrema em instalações desse tipo. Hoje, Chernobyl até recebe visitantes curiosos, mas só com acompanhamento especializado e em áreas seguras. O desastre marcou o mundo, deixando um legado de aprendizado e uma zona de exclusão que continuará radioativa por centenas de anos. Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Nascido em São Paulo, ele se tornou um ícone do esporte mundial conhecido pela sua habilidade única ao volante, sua paixão pela velocidade e sua imensa dedicação às pistas. Com 3 campeonatos mundiais, Senna conquistou o coração dos fãs com suas histórias e seu estilo de pilotagem agressivo e preciso. Além das conquistas nas pistas, ele também era admirado por sua personalidade forte, carisma e por ser um exemplo de determinação. Mas infelizmente sua vida e carreira chegaram ao fim de maneira trágica, deixando um vazio enorme no mundo do automobilismo. No dia 1º de maio de 1994, Senna estava disputando o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, um circuito tradicional e desafiador da Fórmula 1. Era um fim de semana marcado por uma série de incidentes trágicos, que começaram com a morte do piloto de Fórmula 1, Roland Ratzenberger, no dia anterior. A morte de Ratzenberger já havia deixado todos os envolvidos no esporte em um estado de choque e apreensão, mas ninguém poderia prever o que aconteceria na manhã seguinte. Na volta 7 da corrida, Senna estava na liderança quando, ao passar pela curva Tamburello, uma das mais rápidas do circuito, perdeu o controle de seu carro, que era um Williams FW16. O carro saiu da pista e bateu violentamente contra o muro de concreto a mais de 200 km por hora. O impacto foi tão forte que a roda direita do carro foi arremessada para fora e a cabeça de Senna foi projetada para a frente, atingindo a barra de direção. Essa colisão causou um grave trauma na cabeça de Senna, que perdeu a consciência imediatamente. Os
paramédicos correram até o local do acidente e, com urgência, o levaram para o hospital mais próximo. Senna foi operado para tentar reverter os danos causados pela pancada, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Sua morte foi confirmada algumas horas depois, aos 34 anos, deixando um enorme vazio no coração de fãs ao redor do mundo e em todo o esporte. A tragédia de Senna gerou uma onda de comoção e seu falecimento teve um impacto profundo na Fórmula 1, que passou a rever muitas de suas medidas de segurança. O acidente de Senna, junto com o de Ratzenberger, resultou em uma série de melhorias nas pistas e nos carros, com a intenção de evitar que uma tragédia como essa se repetisse. Além disso, a morte de Senna fez com que os pilotos começassem a questionar ainda mais o preço do risco que corriam em cada corrida. Ayrton Senna foi enterrado em São Paulo, em um funeral que reuniu milhares de pessoas, incluindo figuras do esporte e da política. Até hoje, ele é lembrado como um dos maiores pilotos de todos os tempos, e sua morte continua sendo um dos momentos mais trágicos da história do automobilismo. Em 2019, Shiohara Tetsu, um homem japonês de 47 anos, decidiu subir o Monte Fuji e transmitir tudo ao vivo. Ele queria compartilhar sua experiência com seus seguidores, mas o que começou como uma aventura acabou se transformando em uma tragédia que chocou muita gente. Shiohara não estava em um bom momento da vida. Ele tentava passar no exame da Ordem dos Advogados há anos, já tinha enfrentado um câncer em estágio avançado e parecia buscar algo para mudar sua história. Subir o Monte Fuji no inverno foi a forma que ele encontrou de se desafiar. A transmissão começou tranquila e ele mostrava o caminho coberto de neve, o frio intenso e a paisagem incrível. Mas logo ficou claro que ele não estava bem preparado. Suas roupas eram simples e nada adequadas para enfrentar o frio extremo da montanha. Mesmo assim, ele continuou subindo e interagindo com os espectadores. Ao chegar no topo, ele passou um tempo admirando a vista antes de iniciar a descida, que é sempre a parte mais difícil da escalada, ainda mais no inverno. O solo estava escorregadio e as temperaturas congelantes tornavam tudo ainda mais perigoso. Em determinado momento, Shiohara perdeu o equilíbrio e começou a deslizar em alta velocidade por um trecho íngreme. Tudo foi transmitido ao vivo até que a câmera parou de captar imagens. Os espectadores, desesperados com o que viram, acionaram as autoridades, mas por conta do horário e das condições da montanha, as buscas só começaram no dia seguinte. 2 dias depois, as equipes de resgate encontraram o corpo de Shiohara e ele só pôde ser identificado pelos seus pertences. Depois do acidente, muitas pessoas começaram a questionar os motivos que o levaram a escalar a montanha naquele momento. Alguns acreditam que ele só queria uma experiência marcante, enquanto outros levantaram a possibilidade de que, na verdade, ele já não via mais sentido na vida e aquela escalada era um último ato. Além disso, um detalhe estranho chamou a atenção de quem acompanhava a transmissão. Algumas pessoas dizem ter ouvido uma voz feminina sussurrando Konaide, que em japonês significa não venha ou vá embora, pouco antes da queda. Esse mistério só aumentou as especulações sobre o que realmente aconteceu naquele dia no Monte Fuji. Imagine que você quer dar aquele up no visual, rejuvenescer um pouco e sair se sentindo mais confiante. Foi exatamente isso que Carol Bryan, uma mulher vibrante e cheia de vida, pensou quando decidiu fazer alguns procedimentos estéticos. Ela sempre se cuidou e queria apenas pequenos retoques para manter a aparência jovem. O que ela não imaginava era que essa decisão mudaria completamente sua vida, e não de maneira que esperava. Carol já havia feito alguns preenchimentos faciais antes e tudo correu bem, mas em 2009 ela se submeteu a um novo procedimento que envolvia um preenchimento com uma mistura de silicone e outras substâncias. A promessa? Um efeito mais duradouro e um rosto ainda mais harmonioso. O que aconteceu, no entanto, foi um desastre. O produto aplicado começou a se espalhar de forma irregular pelo seu rosto, causando deformidades severas. Sua testa ficou inchada de maneira desproporcional, os contornos do rosto se perderam e ela começou a sentir dores insuportáveis. I had the normal bruising and swelling that is expected for the first couple of weeks. And then I was very aware that my face had changed. It was fuller. A situação só piorava. Conforme o tempo passava, o preenchimento continuava a se expandir, deixando seu rosto cada vez mais irreconhecível. Os médicos que tentaram ajudá-la perceberam que remover o produto seria extremamente complicado e arriscado. Carol, que antes era uma mulher cheia de autoestima e vivia com confiança, começou a evitar espelhos e até mesmo contato com outras pessoas. A depressão bateu forte e ela chegou a se isolar completamente do mundo. Em um dos
dos momentos mais difíceis de sua vida, Carol se viu sem esperanças e sem saber o que fazer. Mas com o apoio da família, ela decidiu lutar para recuperar sua identidade. Foi então que médicos especializados entraram em ação para tentar reverter os danos. O processo foi longo e doloroso. Ela passou por várias cirurgias reconstrutivas e enxertos de pele para tentar restaurar sua aparência. Durante uma cirurgia corretiva, Carol perdeu permanentemente a visão de um dos olhos devido a complicações. A história de Carol é um alerta sobre os perigos dos procedimentos estéticos quando não são feitos com total segurança e responsabilidade. O que era para ser um simples retoque acabou se transformando em uma jornada de superação. Hoje, ela compartilha sua experiência para conscientizar outras pessoas sobre os riscos envolvidos em procedimentos mal executados e incentiva que todos pesquisem muito bem antes de tomar qualquer decisão. Afinal, buscar melhorias na aparência não é um problema, mas é essencial fazer isso com conhecimento, segurança e principalmente com profissionais realmente capacitados. A história de Carol Bryan nos ensina que a vaidade não pode vir antes da saúde e que às vezes o que parece ser um pequeno detalhe pode ter consequências enormes. Imagine começar seu primeiro dia de trabalho cheio de expectativa, mandar uma foto animada para a noiva e em menos de 2 horas perder a vida por um erro que poderia ter sido evitado. Foi exatamente isso que aconteceu com Lawrence Day Davis em 16 de agosto de 2012. Davis tinha apenas 21 anos e estava começando seu primeiro emprego em uma fábrica de engarrafamento da Bacardi em Jacksonville, na Flórida. Ele era um trabalhador temporário e, como muitos nessa posição, provavelmente recebeu um treinamento básico e foi logo colocado para trabalhar. A fábrica usava uma máquina chamada Palletzer, que empilhava caixas de rum em paletes. O problema? Essa máquina frequentemente apresentava problemas e acumulava vidro quebrado no chão, precisando ser limpa com frequência. Pouco mais de 1 hora depois de iniciar seu turno, Davis foi orientado a varrer os cacos de vidro debaixo do Palletzer. O protocolo de segurança exigia que a máquina fosse completamente travada para evitar que alguém a ligasse acidentalmente. Mas como a produção não podia parar, ninguém seguiu esse procedimento corretamente. Enquanto Davis estava debaixo da máquina, os operadores terminaram a limpeza, fecharam a grade de segurança e religaram o sistema, sem perceber que ele ainda estava lá. Em segundos, o peso de cerca de 2.000 libras de caixas esmagou Davis. Os colegas tentaram desesperadamente levantar a plataforma e até usaram um pé de cabra para tentar soltá-lo, mas já era tarde. Quando os paramédicos chegaram, Davis não tinha mais chance de sobrevivência. Esse caso escancarou um problema enorme: a negligência na segurança dos trabalhadores temporários. Muitas empresas preferem contratar esses funcionários porque são mais baratos e fáceis de substituir, mas acabam não oferecendo treinamento e a proteção adequados. No fim das contas, a pressa e a falta de cuidado custaram a vida de um jovem que só queria uma chance de trabalhar. Um show de circo na Rússia terminou em tragédia quando um artista perdeu a vida após ser estrangulado por uma python durante sua performance. O número que envolvia a cobra enrolada em seu pescoço era uma parte comum do espetáculo, mas desta vez algo saiu terrivelmente errado. No início tudo parecia sob controle, mas em poucos momentos a python começou a apertar com força. O artista tentou reagir, mas logo desabou no chão, já inconsciente. O público assistia sem entender o que estava acontecendo, até que a equipe de segurança correu para tentar liberá-lo. Apesar da rápida intervenção, ele não resistiu e a morte foi confirmada logo depois. O caso chocou a todos e levanta questões sobre o uso de animais em espetáculos e os riscos envolvidos nesse tipo de apresentação, já que acidentes e tragédias com animais em circos não são algo raro de acontecer. O acidente nuclear de Tokaimura, ocorrido em 30 de setembro de 1999, foi um dos piores desastres nucleares do Japão e resultou na exposição extrema de trabalhadores à radiação. Entre as vítimas, Isachi Ouchi ficou conhecido por receber a maior dose de radiação já registrada em um ser humano, o que o levou a passar 83 dias em agonia antes de falecer. Isachi Ouchi, de 35 anos, trabalhava na usina nuclear de Tokaimura, operada pela empresa
JCO. Junto com seus colegas Masato Shinohara, de 29 anos, e Yotaka Yokokawa, de 54 anos, ele realizava um procedimento para enriquecer urânio manualmente, algo que não deveria ser feito sem equipamentos apropriados. A empresa havia removido algumas medidas de segurança para acelerar o processo, aumentando significativamente o risco para os funcionários. O problema ocorreu quando os trabalhadores adicionaram uma quantidade muito maior de urânio do que a recomendada. O tanque onde estavam despejando o material tinha um limite seguro de 2,3 quilos, mas acabaram colocando 16 quilos, o que gerou uma reação nuclear descontrolada. O intenso flash azul foi visto no momento da reação, seguido por uma grande liberação de radiação. Os 3 trabalhadores foram expostos a níveis altíssimos de radiação. Yotaka Yokokawa recebeu 3 sieverts, Masato Shinohara 10 sieverts e Isachi Ouchi foi atingido por impressionantes 17 sieverts, mais que o dobro da dose considerada fatal, que é de 7 sieverts. A radiação permanece sendo emitida por 20 horas, resultando na evacuação da usina e na exposição de cerca de 50 pessoas, incluindo moradores da região. A radiação causou efeitos devastadores nos corpos dos trabalhadores. Isachi Ouchi sofreu danos irreparáveis, com a destruição de praticamente todas as suas células sanguíneas. Ele teve queimaduras graves, náuseas intensas e começou a perder camadas inteiras de pele devido à radiação. Seu corpo não conseguia mais produzir novas células, tornando qualquer tentativa de tratamento ineficaz. Apesar do estado crítico, Ouchi foi mantido vivo por 83 dias no hospital da Universidade de Tóquio. Os médicos tentaram diversos procedimentos, incluindo transfusões de células-tronco da medula óssea de sua irmã, mas a radiação continuava a destruir suas células. Durante esse período, ele sofreu múltiplas paradas cardíacas, mas sua família insistiu que fosse reanimado. Em 21 de dezembro de 1999, após falência múltipla de órgãos, os médicos não conseguiram mais reanimá-lo e Ouchi faleceu. Seu colega Masato Shinohara resistiu por 7 meses antes de também falecer devido às complicações da radiação. Apenas Yotaka Yokokawa sobreviveu, pois sua exposição foi relativamente menor. O acidente de Tokaimura gerou grande indignação pública e levou a uma revisão dos protocolos de segurança nuclear no Japão. A JCO foi responsabilizada pelo desastre e teve que pagar indenizações milionárias às vítimas e suas famílias. A usina permaneceu em funcionamento por mais alguns anos, mas foi desativada em 2011. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.